Boa noite. Nesta edição do programa MOSEF, vamos acompanhar o segundo painel de discussão da Conferência sobre os Desafios do Setor Energético em Moçambique. O tema deste painel é Matriz Energética. Eu nem sei sequer por onde começar, porque são tantas as questões, mas talvez a doutora Déria de Sousa começar por si. Há várias questões que são levantadas aqui na apresentação do Dr. António Branco, mas uma delas é, nós percebemos que a situação atual é deficitária, existem diversos desafios, mas também um leque de oportunidades imensas. Portanto, nós estamos num momento decisivo. Um dos aspectos que o Dr. António Branco referiu é que levará cerca de 5 a 7 anos até que estes projetos e todo este potencial se realize. É caso para dizer que a situação ainda vai piorar antes de melhorar? Muito obrigado. Quero cumprimentar os presentes e o Dr. António Branco pela belíssima apresentação, que penso que refletiu muito bem a situação do setor elétrico neste momento e particularmente da EDM. Eu ia só dar uma nota, se calhar até um pouco positiva também, porque é verdade que o setor vive uma situação difícil, tem desafios complexos, mas também é verdade que muito trabalho tem sido feito. O setor tem passado por várias fases, tanto os paradigmas vêm se alterando em função da realidade concreta do país. Nós, para não ir muito para trás, nós partimos de uma situação, portanto, talvez até 2005, em que a prioridade era ligar as capitais provinciais, portanto, e esse foi o enfoque da EDM, portanto, todo o esforço foi concentrado para aí. De 2005 para cá, portanto, passou-se uma fase de expansão de eletrificação, portanto, nós estávamos com níveis de eletrificação de 6%, e no final de 2014 já estávamos com níveis de eletrificação, portanto, de clientes ligados à rede nacional, de 26%. Portanto, foi um esforço gigantesco. Portanto, Moçambique, ao nível da África Austral, portanto, foi um exemplo. Portanto, crescemos a uma média de 2%. Isto deveu-se a políticas claras, definidas, bem definidas. Mesmo a nível de geração, portanto, a África Austral enfrenta neste momento, a região da SADC, uma crise sem precedentes, portanto, a própria África do Sul, portanto, não é novidade. Portanto, nós, em Moçambique, portanto, desde 2012, portanto, conseguimos, entre projetos temporários e projetos de longo prazo, portanto, inaugurar, portanto, cerca de 400 megawatts. Portanto, nos próximos 3 anos teremos mais cerca de 300 a 400 megawatts. Portanto, nós vamos para qualquer coisa como 800 megawatts. Portanto, tudo isto foi feito com o envolvimento tanto da EDM, do setor, tanto do Ministério de Energia, de parceiros privados, tanto alguns aqui estão, tanto há centrais que estão a entrar em operação a curto prazo, é o caso da Gigawatt, Cuvaninga, CTRG. Portanto, o cenário é um cenário de dificuldade, mas é um cenário também de muitos progressos. Portanto, naturalmente que, indo concretamente à sua pergunta, bom, depende, o cenário pode piorar ou poderá naturalmente melhorar gradualmente. E foram aqui feitas algumas propostas, nomeadamente esta proposta a questão tarifária é uma questão, tanto central em todo este debate. Portanto, é um assunto sensível, mas é um assunto urgente. Portanto, o país, nos últimos 6 anos, não ajustou as tarifas. Portanto, sustentar este crescimento, requer, de facto, a sustentabilidade das empresas e do setor de uma forma geral, porque a sustentabilidade da EDM, no final do dia, também é a sustentabilidade de todo o setor, e não só do setor, de toda a indústria. Isabel, uma das questões que se discute, por exemplo, em relação à revisão da lei do petróleo, que prevê que 25% do gás extraído fique no país. Nessa perspectiva, iria priorizar, por exemplo, a geração de energia dentro desses 25% ou outras aplicações para o gás natural? Após as descobertas do gás natural, o setor de gás elaborou um plano diretor
E esse plano diretor é um plano que pode ser evolutivo, é um plano técnico que irá ajudar nas tomadas de decisões para a utilização do gás natural. E indo para a sua pergunta, este plano mostra que a geração de energia é importante, porque a energia é um catalisador. E este plano, ao mesmo tempo, diz que é necessário criar outras indústrias com base no gás natural e, a partir de estas indústrias com base no gás natural, poder criar ainda outras indústrias que não dependem, mas sim que poderão funcionar para fornecer serviços. Então, eu iria contribuir com o seguinte conselho. É necessário utilizar o gás natural para a produção de energia elétrica e é também necessário pensar em utilizar o gás natural em outras indústrias. Muito obrigada, engenheira Isabel Chouvame. Engenheiro Moisés Machava, nós sabemos que a hidroelétrica de Cahora Bassa ocupa um papel preponderante neste setor. A HCB atingiu o seu limite de produção, mas há projetos que estão previstos, nomeadamente a construção da Central Norte. Pelo que sabemos, já foi entregue para a apreciação do Governo e será levado ao Conselho de Ministros. A minha pergunta é, já existe financiamento garantido para a construção da Central Norte? Muito obrigado. E, primeiro, cumprimentar a senhora moderadora, os colegas do painel e os presentes aqui na plateia. E começar por dizer que, de facto, a HCB tem contribuído para suprir as necessidades da demanda nacional e, portanto, a HCB tem 3 clientes principais, a EDM, a Eskom, da África do Sul, e a ZESA, Zimbábue, e, em algumas ocasiões, alguns países da SADC. Portanto, a Eskom é o maior cliente, é o que consome cerca de maior parte da energia que nós produzimos, por força de acordos comerciais celebrados de longo prazo já há bastante tempo, que se estendem até perto de 2030. Portanto, nós temos compromissos comerciais com a Eskom que temos que atender, mas damos prioridade às necessidades nacionais. As necessidades nacionais de há dezenas de anos atrás e de hoje são diferentes. Como consequência, aquilo que a EDM precisava para o consumo nacional, portanto, aquilo que o país precisava há anos atrás não é o mesmo que precisa hoje e, portanto, a potência firme contratada pela EDM foi ultrapassada em grande. Nós temos estado a suprir as necessidades nacionais fazendo recurso à potência adicional, ou seja, existe aqui um conceito em termos de geração que é potência firme e potência adicional. Normalmente a procura, a demanda tem que ser capaz de ser satisfeita pela potência firme e tem que haver, as fontes de geração têm que ter uma capacidade de reserva que permite garantir a fiabilidade e a firmeza dos fornecimentos de energia da potência firme. O que tem acontecido é que, por causa do crescimento da demanda nacional, nós não temos tido condições para satisfazer portanto, sem recorrer à potência adicional, sem mexer na reserva, as necessidades do país. E isto faz com que isso fazemos muitas vezes prejudicando outros clientes, nomeadamente a Eskom, da África do Sul. Portanto, nós temos, a HCB tem 5 grupos geradores, 4 grupos geradores teoricamente servem para garantir fornecimento de potência firme. O 5º grupo gerador é a potência adicional, potência de reserva, quer dizer, serve para assegurar que se
se o quarto grupo gerador estiver em manutenção ou tiver uma avaria, o quinto grupo gerador possa assegurar fornecimento de potência firme. No entanto, tem-se utilizado o quinto grupo gerador por uma questão de redução de custos, né? Mas os compromissos relativamente ao quinto gerador têm de ser do género de que, portanto, em caso de falha do quarto grupo gerador, todos os compromissos do quinto gerador têm que ser postos de parte e satisfazer os contratos de potência firme. Mas não temos tido condições para fazer isso. Então, a necessidade de construção da Central Norte é elevada. A Central Norte vai duplicar a geração atual, né? A produção atual da HCB. A Central Norte terá, segundo os estudos mais recentes realizados, vai ter uma capacidade de 1.245 megawatts, portanto, 3 grupos geradores, não chega a ser cada um, não chega a ser o dobro, mas permitirá, portanto, haver mais flexibilidade, há de aumentar a capacidade instalada e permitirá suprir as necessidades nacionais com potência firme e não com potência adicional, como é desejável. E vai permitir atender às necessidades de países da região, como a África do Sul e outros países. E a parte da engenharia financeira já foi resolvida? A engenharia financeira não está resolvida ainda. Nós estamos a trabalhar com o Governo no sentido de que o projeto possa ser iniciado este ano. Portanto, deve-se elaborar um plano concreto em que estejam definidos prazos, responsabilidades de atividades macro, portanto, atividades que sejam da responsabilidade do Governo, atividades que sejam da responsabilidade da HCB, no sentido de que esse projeto seja implementado. Portanto, ainda não está definido a engenharia financeira, porque aguarda este processo, a definição do framework, portanto, autorizações da parte do Governo, portanto, com a nossa participação. Mas nós acreditamos que este ano o projeto vai começar. E devo dizer que se todas as decisões necessárias forem tomadas este ano, o cronograma de concretização do projeto for devidamente elaborado este ano, como nós desejamos e estamos a fazer o nosso esforço nesse sentido, é possível esse projeto iniciar este ano e em 5 anos, no 5º ano, com muito esforço, com muito empenho de todos nós, é possível, se começarmos este ano, é possível termos a Central Norte. Pelo menos o primeiro grupo gerador é possível tê-lo dentro de 5 anos. É necessário que tomemos atitudes no sentido de que comece este ano. Portanto, muito obrigada, engenheiro Moisés Machado. Só gostaria de fazer aqui uma referência a um aspecto. A Central Norte e outros projetos, como a Central de Panancua, a Central de Lupata, que está mais a jusante, Boroma e Lupata, são essenciais para o suprimento destas necessidades referidas aqui de energia, quer nacionais, quer na região. E é muito importante que estes projetos sejam, os programas de concretização destes projetos sejam integrados entre si. Porque, por exemplo, a Central de Panancua vai usar água turbinada em Cahora Bassa, portanto, pelas centrais Norte e Central Sul. Então, ao conceber a Central Panancua, é necessário ter em linha de conta quais são os níveis de exploração da Central de Panancua que não prejudiquem a exploração da Central Norte e Central Sul. Porque o nível alto de água para a exploração de Panancua permite que a Central de Panancua possa gerar mais, mas, ao mesmo tempo, reduz capacidade instalada nas centrais a montante. Então, isso é só para dar exemplo de uma das razões. Integrada. Tem de haver uma gestão, uma coordenação do planeamento. E são custos de água, inclusive, que são partilhados com a região, portanto, essa gestão tem que ser feita mesmo a nível da região. Muito obrigada, engenheiro Moisés Machado. Senhor Diretor Nacional de Energia, engenheiro Pascoal Bacela, há vários pontos que foram aqui levantados, mas eu começaria por lhe perguntar qual é que é a visão estratégica do Governo para este setor, tendo em conta os fatores todos que já foram aqui levantados. Muito obrigada.
Muito obrigado e agradeço esta oportunidade de poder partilhar pontos de vista com uma audiência como esta. Como bem disse, foram vários aspectos aqui colocados e não sei se cobriria todos. Relativamente ao setor, penso que há desafios que se resumem em dois aspectos fundamentais. A questão da definição da estrutura do nosso mercado, do setor elétrico, e a questão da tarifa. A questão da estrutura do mercado, que naturalmente é o tema que corporiza qualquer reforma que queiramos implementar, como estamos a implementar, é aquela que responde a várias questões que são colocadas por todos os intervenientes. O investidor, quando entra, quer saber como é que está estruturado o mercado, porque isso vai permitir que ele saiba a quem que pode vender a energia, quem é o interveniente do ponto de vista do mercado interno, quem é que gera a rede através da qual vai transportar a energia e quem é o regulador e qual é o seu papel e todas as questões que traz. E esta definição da estrutura do mercado tem que trazer tudo isto. E em que fase é que neste momento estamos? O Dr. António Branco enfatizou a questão do regulador e penso que todos nós sabemos que o senhor foi criado o Conselho Nacional de Eletricidade em 1997. Podemos dizer que sim, não se tem feito sentir, é verdade, mas isso é um processo e que nos levou a este momento à conclusão de que temos que criar um regulador de energia. Bom, poderão perguntar, mas se só o fato de ser regulador de eletricidade não se tem feito sentir, o que é que vai mudar como regulador de energia? É um imperativo pelo facto de que o setor elétrico por si só também não pode existir e responder a todos os desafios que se colocam sem que possamos trazer todas as outras fontes energéticas, todos os outros setores que respondem, como o caso do gás natural, do carvão, etc. E pensamos que uma visão que possa abarcar todas essas componentes energéticas e encontrar num regulador uma capacidade de poder analisar, responder e perceber, explicar porque é que o preço de eletricidade tem que ser aquele, porque é que o preço do gás tem que ser este e porque é que o preço do carvão é este. Acho que é um fator importante da reforma do setor. Relativamente às tarifas de energia, acredito que aqui nesta sala existirão muitos que gostariam de ver as tarifas ajustadas no sentido de refletir aquilo que são os custos, não só da produção de energia, mas de outros bens associados à eletricidade. Mas também há quem está à espera que, pelo potencial que o país possui, as tarifas de energia elétrica possam baixar. Isso é uma contradição que não é fácil de resolver. O que é importante é que as tarifas efetivamente possam tornar o serviço de eletricidade, de fornecimento de energia elétrica sustentável. Isso passa necessariamente pela cobertura dos custos. E a política tarifária baseia-se naquilo que são a estrutura dos custos. Mas o seu ajustamento tem que atender também a muitos outros fatores e é preciso reconhecer que nem sempre estivemos em condições de fazer ajustamentos que acompanham a evolução de muitos outros custos. Mas há também situações de choque que acontecem e que não podem ser atendidas por um ajustamento imediato das tarifas de energia.
Mas nesse ponto da tarifa, Sr. Diretor, temos que olhar também para a forma como está estruturada, não é? Porque a atual política diferencia entre a tarifa social, que é a mais baixa, mas depois o consumidor doméstico paga mais do que os grandes consumidores. Quando diz ajustamento da tarifa, pode ser uma revisão em alta ou em baixa, consoante cada segmento. O que é que podemos esperar nesse sentido? A indústria, por exemplo, vai passar a pagar mais, os grandes consumidores, apesar da necessidade de industrialização e de incentivo aos projetos de desenvolvimento? Eu penso que o que é mais importante na questão da tarifa, primeiro, é, aliás, olhando para aquilo que é o tema deste painel, que é a gestão das fontes energéticas para garantir um crescimento inclusivo. A questão da tarifa tem que responder, em primeiro lugar, à diversificação da matriz energética. Por que é que eu digo isso? É que se nós dissermos que um produtor de energia hidroelétrica pode vender a uma indústria específica, é evidente que ele é capaz de ter um preço mais atrativo pelo custo da energia hidroelétrica. Mas o país tem que promover também a produção de energia com base no carvão. E a pergunta seria, a quem é que vai vender o produtor de energia com base no carvão? E a quem é que vai vender o produtor de energia com base no gás? A política tarifária permite, que neste momento está a ser praticada, permite que a produção de energia das diferentes fontes possa encontrar uma tarifa, digamos, de uma estrutura uniforme e que é estratificada pelas categorias dos consumidores. Eu penso que é preciso perceber isso. Estamos a falar de uniformização da tarifa a nível nacional e há uma estratificação em relação aos consumidores. Acho que é difícil responder se os consumidores industriais vão passar a pagar mais ou não, se os domésticos pagam mais do que os industriais, porque há muitas especificidades em cada um dos consumidores. Não se pode comparar aquilo que é o preço praticado ou o custo de energia elétrica para uma indústria de grande escala com os consumos domésticos. Se tivéssemos que fazer essa comparação, tínhamos que ver o que é que custa fornecer energia aos consumidores domésticos à escala nacional, o que é que custa fornecer energia a uma indústria. Ou seja, o custo de fornecimento de energia a um consumidor industrial da ordem de 200 megawatts é relativamente mais baixo do que fornecer a 300 consumidores domésticos espalhados pelo país, com linhas de distâncias longas e com custos de operação para poder manter essa energia. Mas não quer dizer que o consumidor doméstico tenha que ser penalizado por isso. Isto é o que a política tarifária deve ter em conta e estruturar por forma a que não penalize seja quem for. Penso que esta política que estamos a praticar neste momento de tarifa responde a estas questões. Responde à questão da expansão da energia para as zonas rurais e responde também à questão de atividades produtivas. Penso que há muito mais que se possa fazer antes de tocar na própria tarefa em si. Reconhecemos a necessidade de ajustar, sobretudo para responder à questão dos custos de fornecimento, como colocou muito bem o Dr. Adélio de Sousa. Mas não creio que possamos discutir os detalhes neste momento aqui nesta sala sobre o que é que tem que custar ao consumidor doméstico, o que é que tem que custar ao consumidor de categoria social, o que é que tem que custar ao consumidor de dimensão da Mosal e a uma pequena ou média empresa, ou ao agricultor. Obrigada, Sr. Diretor. Haverá certamente outras oportunidades para aprofundar o debate. Dr. António Branco, nós já vimos que para suprir as necessidades atuais e a demanda crescente será necessário executar diversos projetos. Há vários projetos que já estão previstos e que são falados há muito tempo. Falámos já aqui de alguns deles, da Central Norte, Pandancua, Boroma, Lupata. Que ordem é que devemos dar a esses projetos? Que prioridade é que devemos dar a cada um? E como é que, já referiu aqui o desafio do financiamento, como é que isso vai ser ultrapassado, gerindo aquele equilíbrio entre a exportação, o contrato de compra que assegura a viabilização do projeto e a exigência do consumo interno?
Olha, eu primeiro gostava de fazer só uma pequena observação. Como me deram 20 minutos para falar, eu tirei um capítulo que achava muito importante. E dois capítulos. O primeiro é que o Dr. Adérito de Sousa referiu, é que nós, a nível nacional, não temos a dimensão do que foi a saga da EDM. Este país tinha uma estrutura, no tempo colonial, de distribuição de energia que era completamente dispersa, independente de vários operadores. A decisão estratégica do governo de Moçambique, na altura, de criar uma empresa nacional de eletricidade para criar a rede nacional e estender a eletricidade ao máximo a todos os consumidores, é uma decisão que houve em poucos países da África após a independência. E a EDM desempenhou um papel fundamental nesse processo. O segundo aspecto é que a EDM realizou projetos de eletrificação e de construção da rede nacional durante uma guerra que matou e tirou da sociedade milhões de pessoas. E depois disso, a EDM teve que reconstruir todo o serviço ao país, que foi destruído. Se nós nos lembrarmos das destruições que foram feitas em subestações, linhas de transmissão e centrais, nós não temos sequer a dimensão do esforço que a EDM teve que fazer. E foi a EDM que criou a maioria dos quadros nacionais no setor. E quando hoje nós falamos de projetos como o gás, da necessidade de formar capital humano, etc., eu posso dizer que a nível da eletricidade, nós temos, fora e dentro do país, técnicos de nível mundial. E, portanto, é uma saga que tem que ser escrita. E os heróis dessa saga foram todos que trabalharam no setor da energia e da eletricidade. Esse era o capítulo que eu me esqueci de dizer. Mas, portanto, obrigado por ter referido. O segundo aspecto é que nós temos 26% das pessoas abastecidas por energia e nós temos mais de 70% da população que vive do carvão e da lenha. E essa discussão e esse problema não se resolve em 5 anos ou 6 ou 7. E uma discussão específica nesta área sobre a questão de como substituir estas fontes de abastecimento energético que estão em muitas zonas do país a destruir o meio ambiente e a sustentabilidade social de muitas comunidades, é matéria que precisa de uma discussão específica. Pronto, agora já posso responder à sua questão. Obrigada, Dr. António Branco. O que eu digo é o seguinte, nós temos projetos que são fundamentais e penso que a intervenção do engenheiro Machado é importantíssima, que é como é que nós estruturamos um conjunto de projetos que têm o grande potencial de exportação e que têm o potencial de marcar a posição de Moçambique na região, integrados numa política de abordagem a nível político, a nível económico, financeiro e a nível técnico. Os aspectos que o engenheiro Machado referiu foram a nível técnico. Mas nós temos um exemplo muito concreto. Há quanto tempo nós estamos a discutir a espinha dorsal do país e a implementação de projetos como o Pandoncua? O Pandoncua acho que já vai há 20 anos. Qualquer dia faz 18 anos ou 20. Como é que nós abordamos isto no âmbito de uma estratégia de negociação regional? Como é que nós enquadramos a nossa política de concessões e de atribuição de concessões, que eu saiba, houve poucos concursos públicos para o efeito, com termos de referência claramente definidos? Como é que nós fazemos isso de tal maneira que nós possamos vir a beneficiar? Ainda hoje eu não estou claro. Hoje é evidente que nós não temos uma solução ainda para a espinha dorsal. Nós ainda não temos uma solução técnica, económica e financeira, porque neste momento a África do Sul, que é o principal consumidor, não está a considerar estes programas no seu plano de desenvolvimento a médio prazo. E, portanto, isto implica uma reflexão de toda a estratégia da abordagem de forma concertada, como é que nós integramos numa matriz ou juntamos este conjunto de projetos para começar a fazer uma abordagem política, financeira e que obriga à reestruturação do setor elétrico dentro de Moçambique. Mas, Dr. António Branco, eu gostaria de insistir num ponto. Nós temos fontes, temos mercado, temos projetos. O que é que falta então? Para o mercado interno, eu penso que nós temos projetos fundamentalmente vocacionados para o mercado interno. Para o mercado interno, isso passa pela estruturação do setor de transmissão e distribuição no país, para garantir que temos a capacidade de viabilizar financiamentos
que permitam a compra de energia. E quem compra tenha a capacidade financeira de comprar. A nível externo, implica que nós olhemos para o mercado que nos compra a energia, percebamos quais são os problemas e as prioridades que eles têm e definamos internamente como é que os diversos projetos se articulam para nós fazermos uma oferta concreta de exportação, de venda, com garantias de fiabilidade. Por exemplo, nós passámos, no caso da linha Centro-Norte, de uma situação que tinha da linha da espinha dorsal, de uma situação em que tinha uma determinada potência e procurámos-la fazer de uma potência muito maior. E a reação do mercado sul-africano foi que nós, no nosso modelo de compra, não consideramos essas quantidades e muito menos consideramos as necessidades de investimento em transmissão dentro da África do Sul, que permitam essa exportação. Portanto, nós temos que definir prioridades. A Central Norte em Panancua, mesmo antes de Lupata, são a prioridade essencial de como é que nós vamos integrar isto com Cauarabaça e olharmos se de imediato é uma nova linha daquela dimensão ou se é o reforço do sistema existente para viabilizar alguma exportação a curto prazo. Isto são opções de fundo estratégicas. Agora, isto tem que haver um consenso sobre como abordar o assunto. Não é virem investidores que agora definem que são 3.500 megawatts que vamos vender para a África do Sul e vamos lá negociar. E a África do Sul diz, nós não queremos 3.500 megawatts de uma fonte. Portanto, o que é que a África do Sul, como mercado principal, e o Zimbábue precisam, e como é que nós estruturamos o investimento em termos de transmissão e de produção. E Panancua tem que ser visto em conjunto com Cauarabaça e com o sistema de transmissão adequado a isso. E mais tarde nós vamos ter centrais, se calhar, a gás de 500, 600 megawatts no centro do país, de onde poderão sair outras linhas. E meter isso no conceito é fundamental. Muito obrigada, Dr. António Branco. Eu não quero monopolizar o debate e eu sei que estão nesta sala figuras ligadas diretamente ao setor, que trabalham todos os dias com estas questões. Eu convido-vos agora a colocarem aqui, aproveitar esta ocasião para endereçar o painel. Temos neste painel representado, acho que praticamente quase todos os stakeholders deste setor. Temos o Governo, temos um dos principais produtores, temos o distribuidor, temos o INP, temos um antigo governante. Portanto, esta ocasião, eu vejo já aqui uma indicação do Dr. Salvador Namborete. Muito obrigada por nos honrar com a sua intervenção. Muito obrigado e vou tentar ser telegráfico porque a gestão do tempo aqui é muito rigorosa. Não é agradável que me mandem parar. Queria não só agradecer, aliás, concordar que a HCB pode jogar um papel importante, muito ativo, no investimento em novas capacidades de produção e fornecimento de energia e, por que não, também na transmissão da eletricidade no país. Como acho que deve, mas carece, portanto, de uma orientação clara do Governo sobre isso. Pode ser que, tendo em vista que daqui a 1 ano ou 2, acho que é 1 ano, né? A HCB termina os seus compromissos com os credores resultantes, portanto, do financiamento da reversão. Pode ser que a HCB esteja com outros planos, se o Governo não disser que as atenções deverão ser redirecionadas para aquilo que pressiona de forma significativa o mercado ou o setor de energia no país e a economia em geral. Vimos a doutora Luísa Diogo no início desta sessão hoje a dizer que a energia é tudo, sem energia não podemos fazer nada. Então, penso que não só pode, como deve. Para isso, é necessário que seja orientado. Segundo, tendo em conta os longos períodos de maturação dos projetos energéticos, me parece importante que os projetos com relativo avanço em termos de estudos e sua estruturação, falou-se aqui que temos projetos que são conhecidos já há 20 anos ou quase. Eu fiquei Ministro da Energia há pouco mais de 10 anos e já saí, mas quando cheguei lá, Panancua já era conhecida, Espinha Dorsal com outro nome, era Cesul, era outra coisa, já eram conhecidos, Cauarabaça Norte
era conhecido. E estes 3 projetos estão com um relativo avanço em termos de estudos e de estruturação. A minha sugestão era que, neste tipo de projetos estruturantes, não desperdiçássemos ou não investíssemos muito na procura de outros projetos. Até há outros que estão estudados, Boroma, Lupata, que conhecemos, mesmo o Alto Malema, que conhecemos, Luri, conhecemos, mas estes 3, que tentássemos empurrá-los, fazer alguma coisa para que eles aconteçam, remover o último obstáculo. Eu penso que o engenheiro Pascoal Bacela poderá também ajudar a dizer o que é que está a ser feito em relação a isso. Quanto ao período entre hoje e o momento em que algum destes grandes projetos estruturantes vão acontecer, são os próximos 5, 7 anos, como disse o Dr. António Branco, a alternativa é o gás, eu concordo absolutamente. Não só não concordo, como acho que isto deve ser definido nas discussões que há como prioridade absoluta. Prioridade absoluta. Não temos outra alternativa. Sem, contudo, o Dr. António Branco conhece a minha paixão pelas energias renováveis, sem, contudo, negligenciar o papel das energias renováveis, que hoje já representam uma percentagem significativa em termos do acesso à energia no país, incluindo os chamados sistemas isolados. O acesso universal à energia foi alcançado em muitas partes do mundo, se não em toda a parte do mundo, com uma contribuição significativa dos sistemas isolados e baseados em painéis solares, mini hídricas, sistemas eólicos, etc., para se chegar o mais rapidamente possível a todos os moçambicanos. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigada, Dr. Salvador Nambureta, antigo Ministro da Energia, por nos prestigiar com a sua intervenção. Eu vou voltar aqui ao painel e dar a palavra ao Engenheiro Moisés Machava e depois ao Engenheiro Pascoal Bacela, antes de voltar à sala. Foi aqui referido pelo Dr. Salvador Nambureta o papel preponderante da HCB. Até que ponto é que isso poderá ser repensado? Isso é admissível para si, Engenheiro Machava? Sim, obrigado. Bom, de facto, a HCB tem um papel preponderante no presente, através da Central Sul, que neste momento está a operar e tem estado a operar com um bom nível de performance. Tem contribuído e, portanto, nós temos projetos estruturantes que visam manter a fiabilidade desta central, a qualidade e a fiabilidade, e em termos de extensão de capacidade através da Central Norte. E quanto à Central Norte, estamos a colaborar com o Governo, com aquilo que devemos fazer, com toda a contribuição que é necessária, no sentido de que a central possa iniciar o mais breve possível. O fundamental, portanto, quer para a Central Norte, quer para as outras centrais, que já foram aqui referidas por mim e pelos colegas, é que nós tenhamos um compromisso com isso para fazer acontecer. Portanto, nós, os intervenientes do setor, o Governo, portanto, nós trabalhamos com o Governo connosco, no sentido de fazer isso efetivamente acontecer. Nós temos que traçar planos concretos, cronogramas concretos, com macroatividades, portanto, atividades macro que envolvem aquilo que o Governo deve fazer, com prazos, datas, para as decisões que têm que ser tomadas para que as coisas aconteçam, atividades que devem ser feitas pelas empresas e por outros intervenientes e fazer isso de forma integrada, conforme já referimos, mas permite-me voltar a referir para enfatizar essa necessidade, porque se nós tivermos, se nós concluirmos a Central Norte ou a Central de Panancua for construída, concluída, comissionada, aliás, nem poderia ser comissionada se não houver linha de transmissão para evacuar a energia gerada por essa central. Portanto, o projeto da linha backbone tem que ser o plano de implementação desse projeto. Tem que estar alinhado com o plano de implementação dos projetos de geração, de tal modo que
se construir a linha, ela não fica concluída sem ter as fontes de geração, para que a linha comece a funcionar, senão é inviável. Não é? Os próprios estudos de viabilidade, de alguma forma, têm que estar combinados, têm que estar alinhados. Então, há necessidade de alguma forma, nós nos empenharmos, juntamente com o Governo, no sentido de termos planos concretos e fazer acontecer esses planos. Haver responsabilidades com nomes e tudo. Obrigada, Então, Engenheiro Moisés Machava. Por falar em planos, nós tivemos recentemente a oportunidade de conhecer as linhas gerais do Plano Quinquenal, que já foi apresentado. Engenheiro Pascoal Bacela, dentro do Plano Quinquenal, e pegando na intervenção do Dr. Salvador Namborete sobre o longo período de maturação de projetos, o que é que podemos esperar neste quinquênio que aconteça nesta área, em termos de projetos? Muito obrigado. Mais uma vez, penso que se tivesse que dar uma resposta curta sobre esta pergunta, diria: esperamos ter pelo menos entre 500 a 1000 megawatts de nova produção ao fim de 5 anos. Quer nos revelar de que fontes? Bom, quando pergunta de que fonte, quer saber os projetos, mas eu não vou nomear aqui os projetos. Eu estava na expectativa de conseguir. Não vou nomear os projetos, mas vou lhe dizer que isso é na base da utilização dos recursos existentes, do potencial hidroelétrico, do gás natural e do carvão, para além das energias renováveis. Penso que foi mencionado aqui os 2 projetos de centrais solares de média dimensão. Estamos a falar de 2 centrais de 30 megawatts cada, e isso é um bom ponto de partida para este tipo de fontes. Mas como estou a falar dos recursos energéticos, e porque a questão da matriz energética foi aqui posta, queria só dizer que aquilo que é a estratégia, aquilo que é a abordagem sobre o desenvolvimento sustentável dos recursos energéticos de que o país dispõe é, primeiro, do ponto de vista técnico, as centrais hidroelétricas respondem de uma certa maneira para aquilo que são os consumos. São centrais que respondem ao chamado base load, são centrais que também respondem a energias de ponta e, portanto, devem ser priorizadas para este tipo de fornecimentos. É evidente que a central tem que ser construída lá onde há potencial, não há como movimentá-la. E isso é também um aspecto a ter em conta, porque depois há necessidade de infraestruturas de transporte. E o país vai desenvolver, vai promover as centrais hidroelétricas em função daquilo que pode ser a sua contribuição na matriz energética e a questão dos custos, porque, como disse, adiciona-se a questão do transporte. Em relação ao carvão, dizer que privilegia-se sempre as centrais próximas das fontes, das reservas de carvão. São centrais também que respondem ao consumo de base load e não respondem a energias de ponta, e é preciso olhar para o perfil daquilo que é a energia de base a nível do país e a nível de região. E, portanto, a sua contribuição vai ser definida um pouco nessa linha. Em relação às centrais a gás, são centrais de rápida implementação, podem ser deslocadas para as proximidades dos centros de consumo e podem responder às variações de carga. E, portanto, também vão ser direcionadas para responder a este tipo de necessidade. E, em resumo, aquilo que nós esperamos é que possamos realmente, para além daquilo que hoje é um dos maiores centros de produção a nível da região, que é o Vale do Zambeze, e vai continuar a crescer com a contribuição das centrais a carvão, também vamos desenvolver um centro produtor no sul, que já começou com as centrais aqui de Ressano Garcia, mas não podemos de maneira nenhuma evitar ou contornar um centro produtor no norte com as reservas do gás que temos. Isso vai contribuir naturalmente para a estabilidade, para a segurança de fornecimento a nível do país e para o melhor equilíbrio em termos de utilização. Estamos a acreditar que
Em termos de matriz, continuará naturalmente a energia hidroelétrica predominante e haverá alguma concorrência entre o carvão e o gás, dependendo daquilo que for o crescimento num determinado local, o crescimento de carga no norte, por exemplo, que pode exigir muito mais em termos de geração no norte. E isso vai ser a matriz energética, pelo menos nos próximos 20 a 30 anos. Mas deixa-me terminar também retomando esta questão, que acho que faz parte da sustentabilidade do serviço de fornecimento de energia, a questão da utilização, a questão da realização do trabalho. Há uma coisa que eu acho que temos que ter clareza, é que o fato de termos energia em abundância não nos leva a um preço de energia mais baixo. Senão os países que têm petróleo podiam estar a nadar em combustível, né, de preço baixo. E então não estamos isentos a esta questão da utilização produtiva da energia para contribuir na sustentabilidade do serviço. E aí eu acho que há um desafio muito grande. Pessoalmente iria eleger as pequenas e médias empresas, que tem estado a ser dito hoje em dia aquilo que é a sua contribuição na economia do país. A agricultura, adicionando o agroprocessamento. Acho que são setores prioritários se quisermos promover a utilização de energia para atividades produtivas. E para mim o desafio qual é? Não é a capacidade de negociação do empresariado nacional para baixar as tarifas ou para remover a taxa de potência. Eu acho que é o empresário nacional desenvolver um modelo financeiro que mostra que, se ele tiver, por causa do peso da energia elétrica na sua atividade, se ele tiver condições de fornecimento de energia nos primeiros 5, 6, 7 anos favoráveis, ele vai atingir uma estabilidade do seu negócio, vai atingir uma viabilidade que lhe permita pagar o preço, digamos, que reflita os custos e sem qualquer queixa. Então, o governo, eventualmente, pode avaliar, porque a energia é o fator com que o país deve contar para promover, naturalmente, a produção e a produtividade. Pode encontrar uma forma de intervir para que garanta este tipo de fator e impulsionar esse desenvolvimento. Mas, atenção, quer dizer, isto tem que ser tratado em função da seriedade, da honestidade, da capacidade deste investidor, que demonstra que pode implementar o negócio nessa base. Não é uma criatividade. A própria Mosal, na estrutura da sua tarifa, teve um escalonamento, uma tarifa dos primeiros 5 anos, dos 5 anos seguintes, até estabilizar para a tarifa, de longo prazo. E, portanto, é um aspecto que pode ser visto, mas acho que o desafio tem que vir, eventualmente, do próprio empresariado também. Obrigada, Sr. Diretor. Doutora Adélia de Sousa, eu gostava que explorasse um pouco mais este ponto da questão tarifária, que há pouco já referiu e que o Sr. Diretor volta a colocar aqui, tendo em conta as necessidades específicas, por exemplo, de desenvolvimento da indústria e a sustentabilidade financeira da empresa, como já foi referido. Bom, penso que muito já foi falado sobre isso e sinto que há eventualmente até quase com um consenso. Se calhar o importante agora é saber como fazer. Portanto, que setores deverão pagar mais, que setores deverão pagar menos. Como disse, normalmente há uma lógica tarifária e tem a ver com o custo de fornecimento. Portanto, quem demanda mais serviços, mais infraestrutura, em princípio, deverá pagar mais. Quem demanda menos, deverá pagar menos, em princípio. Mas, naturalmente, que nós temos um sistema de subsídios cruzados, portanto, e por isso é que este é o papel um pouco também da EDM, portanto, funcionar à escala nacional, permitir que os preços sejam uniformes em todo o país, em todas as províncias, distritos, etc., e permitir que diferentes classes algumas classes de clientes subsidiem, umas classes de clientes de consumidores subsidiem outras. No nosso caso, o dilema, provavelmente,
que temos, e isto foi dito aqui nas apresentações anteriores, é que 92% dos nossos consumidores em Moçambique são domésticos. Embora em termos de consumo, digamos, os domésticos devem ter aí quase 50% e depois os serviços, a indústria, outros 50%. Portanto, é preciso fazer estes equilíbrios, tendo em conta toda a filosofia, portanto, os princípios, sem abandonar os princípios, depois é preciso procurar, digamos, assegurar que este sistema de subsídios cruzados continue a funcionar. É um pouco este o desafio da política tarifária. O que era válido no passado poderá não ser totalmente válido agora. Portanto, há considerações técnicas, mas também há considerações, se calhar, um pouco mais de natureza estratégica e até um pouco política nisto. Não é? Mas, doutora Dérito, a revisão da política tarifária por si vai resolver o tema da sustentabilidade financeira da empresa ou é necessário uma reestruturação da empresa? Bom, eu sou um pouco suspeito, se calhar. Eu estou aqui um pouco em nome da EDM. Eu acho que é assim. Eu acho que está numa posição privilegiada. Exato. Pronto, era só para antecipar o que ia dizer. Eu penso que os fundamentos, e foi aqui dito antes, os fundamentos do setor estão corretos. Portanto, a EDM é uma empresa de âmbito nacional, tem funções de produção, transporte e distribuição. Portanto, e é nesta base que tem sido possível, tanto ao governo, tanto ao setor, implementar a sua política. Agora, é preciso dar os instrumentos, nomeadamente a política da tarifa certa, os incentivos, o apoio do governo, porque não é só tarifa, portanto, falou-se aqui de PPAs. Portanto, alguns PPAs têm que ter o suporte do governo, portanto, garantias, falou-se aqui de garantias soberanas. Portanto, nós sabemos que o nosso Estado, portanto, tem limitações, mas portanto, é preciso também que haja uma discussão, portanto, que projetos devem ser priorizados. Portanto, as garantias podem ser dadas para estradas, para infraestrutura em geral, aeroportos e também para a energia. Portanto, este debate tem que ser feito. Portanto, e essa tem que ser feita e tem que ser tomada a decisão o mais rápido possível. Portanto, temos o Sistema Norte, portanto, sobretudo os projetos mais estruturantes. Portanto, estes projetos têm que ser imediatamente analisados, eventualmente acarinhados, e é preciso dar o sinal certo. Portanto, penso que o Governo, com o apoio dos parceiros tradicionais, poderão naturalmente, ou deverão naturalmente, empenhar-se nisto e tomar algumas decisões sobre isso. Obrigada, doutora Dérito. Eu vou voltar à sala e convidar os presentes. Vejo ali uma indicação a meio da sala. Por favor. Sim. Boa tarde a todos. Eu chamo-me Mouzinho Nichols. O que me tenta a poder trazer aqui como inquietação e preocupação tem a ver com uma das passagens que o Dr. António Branco falou com relação aos prejuízos que a qualidade de energia fornecida provoca aos consumidores. Foi aqui também trazido à colação números percentuais em que o grosso das pessoas que consomem energia no país são os consumidores domésticos. Por via disso, vi aqui que foram esgrimidos argumentos com visão para aquilo que seria soluções dos problemas que o consumidor enfrenta em termos de qualidade. Uma das inquietações que me forçou e me beliscou a tentar trazer aqui para este painel e os convidados aqui presentes, não é fácil estar no meio desta nata intelectual de grande respeito, e agradeço por isso, era tentar saber como é que os gestores de energia, em particular a EDM, trata ou lida com estes prejuízos que causam ao consumidor. Gostaria de convidar o Sr. Presidente do Conselho de Administração da EDM, Engenheiro Gildo Sidum, que nos honrou com a sua presença e talvez queira dirigir-se diretamente ao Dr. Mouzinho Nichols. Obrigado. Efetivamente, nós estamos cientes de que a qualidade da energia que distribuímos não é boa. E penso que o Dr. António Branco fez uma apresentação tão lúcida que responde a essas questões. Nós crescemos bastante. Em 2005 estávamos em 5, 6%,
e agora estamos a 25%. Nós tivemos a linha Centro-Norte, que, como foi dito, foi uma grande iniciativa, que na altura, quando foi constituída a linha Centro-Norte, era preciso tomar medidas porque ela não tinha carga nenhuma para ela funcionar. Neste momento, é preciso tomar outras medidas, que ela está com excesso de carga que não consegue transportar. E tivemos a guerra civil, que destruiu muitas infraestruturas. Temos o vandalismo, que é falado quase todos os dias, que se roubam infraestruturas elétricas, etc, etc. Então, tudo isso acaba redundando em má qualidade de energia. Efetivamente, cada caso é analisado e há casos em que a empresa é obrigada a indemnizar. O governo tem uma autoridade e que faz o julgamento e assim decide. Mas, de qualquer das maneiras, o que devemos dizer é que é preciso que haja investimento no sistema. Os bilhões foram falados pelo Dr. Antônio Branco. Não são uma miragem, é uma verdade. Nós precisamos de investir no sistema. E a mim me custa ter que estar a fazer isso, ter que me justificar. Por exemplo, a rede da cidade de Maputo tem mais de 50 anos. E a tecnologia usada já é totalmente caduca, não se adequa à realidade. Os investimentos industriais que são feitos obrigam a que tenhamos uma rede de melhor qualidade. Então, precisamos de investir. É a procura desses investimentos que vai resolver o problema. Portanto, nós temos que começar, e penso que esse fórum ajuda a isso, a nos concentrarmos nas soluções. Os problemas são conhecidos. As várias gerações de gestão da EDM que passaram por lá também foram competentes. Não é porque não conseguiram resolver. O que é preciso é investimento. Nós precisamos de investir em redes, precisamos de reforçar as redes. Precisamos de reforçar as fontes de geração. Nesta altura, esses problemas surgem. Agora, continuar a pressionar o mesmo sistema é como um bebê que cresceu e quer continuar a usar as calças dos 5 anos. Evidentemente que não é possível. Não é possível. Esse é que é o ponto. Precisamos daqueles bilhões. Agora, será que temos uma economia que consegue mobilizar de uma vez? Penso que não. Vai ser gradualmente. Deixe-me aproveitar esta ocasião única. Basta haver investimento ou é também preciso repensar o modelo? Bom, pensar no modelo foi o que vem sendo colocado. Eu até me lembro que o engenheiro Fernando Julião, foi uma das entrevistas, ele insistiu muito nesse fator, que é preciso repensar no modelo do setor elétrico, de uma forma geral. Portanto, isso aí vai ter que ser analisado em fórum próprio também, e na devida altura. Mas, respondendo concretamente à questão, não se faz omelete sem ovos. Precisamos de investir. E precisamos de pensar se essa economia é totalmente robusta para ter os bilhões necessários de uma vez. Portanto, é um processo. É um processo. E vimos aqui que as taxas do crescimento da economia são de 7%. Mas nós tivemos a nossa estatística da EDM, a taxa de crescimento da economia da parte elétrica de 2013 para 2014 foi de 14%, portanto o dobro. Tudo isso sobrecarrega as infraestruturas. Portanto, a grande questão aqui é preciso investimento. E, Sr. Engenheiro, pegando no tema do Dr. Mozinho Nichols, da Associação de Defesa do Consumidor, na perspectiva do consumidor que está em casa, que sofre estes apagões, ou do comerciante ou do industrial que é penalizado por estas questões e que é alheio a elas, como é que a EDM lida então com esses prejuízos? Sim, como eu disse, há um processo próprio para lidar com estas questões. Sempre que há uma ocorrência do género, o consumidor tem que participar, a EDM, e a própria EDM também tem que participar. Isso é uma entidade própria estabelecida pelo governo, que analisa e determina se a culpa é da EDM ou foi culpa Por exemplo, há casos em que
mesmo sendo culpa da EDM, não teríamos como pagar. Por exemplo, se houvesse um tremor de terra e houvesse, um exemplo, e houvesse destruição de muitos eletrodomésticos, depende da circunstância. A circunstância que determina se é EDM ou se não podemos pagar. Mas, na verdade, eu volto a dizer, a solução disso passa pelo investimento. E o investimento é a medida da capacidade da economia que nós temos. Muito obrigada, engenheiro. Mas quando eu também queria sugerir, já agora, já não como EDM, se me permitirem, é o seguinte, eu tenho uma visão sobre a Central Norte, que não é só minha, eu já discuti, estive 9 anos a trabalhar na HCB, discuti várias vezes com o engenheiro Machado e com outros proponentes. E teria ouvido o Dr. Mushanga na entrevista que teve a tentar dizer isso, embora não tenha ido com muita profundidade ao assunto. É o seguinte, é que a HCB tem sido o motor da nossa economia. Falamos aqui que a HCB produz em quase 90% para as necessidades energéticas do país. Acontece que a Central Norte tem boa parte daquilo que é preciso para uma central hidroelétrica já estabelecido. Nomeadamente tem já uma albufeira e tem o paredão, faltando a mesma própria central onde se produz energia. Eu penso que é possível ter uma abordagem diferente das outras centrais em relação ao caso da Central Norte, diferente de Bandancua, de Boroma e de Lupado. Nomeadamente que a Central Norte pode ser estabelecida sem pensarmos que precisamos de compradores de fora. A economia nacional está a crescer a 100 megawatts, o mínimo, por ano. E a Central Norte pode ser usada em regime de carga firme para 700 megawatts. E com uma tarifa, espero que não vai ultrapassar os 5%, porque, como já disse, está tudo feito. Portanto, a Central Norte pode reforçar o papel da HCB em oxigenar a economia moçambicana com mais energia, sem sequer pensar no mercado externo, porque ali é possível. Mesmo em termos de transporte, o engenheiro Machado, que está mais dentro disso, pode ajudar a responder. Os 700 megawatts podem ser transferidos ou para o sul ou para o norte, sem precisar de mais nenhum investimento na área de transporte. É a única central que pode ser assim feita. E durante muitas reuniões da SAPP, a Central Norte era a central mais barata e número 1. Portanto, acho que ela pode ajudar a economia moçambicana. Senhor Engenheiro, se bem entendemos, aquilo que está a pedir é que o Governo priorize a construção da Central Norte dentro dos projetos. Não só prioriza, assim como acelera. A Central Norte pode ser feita sem pensar no mercado externo. Sobretudo é isso que estou a dizer. Engenheiro Bacela quer responder aqui ao Presidente do Conselho de Administração da EDM. E muito obrigada desde já, Engenheiro Gildo Cibdum, pela intervenção. Não sei se é algo que carece de resposta, porque ele também não disse porque é que não está a acontecer. Não? Nós sabemos que o projeto foi entregue já para a apreciação do Governo. O Dr. Paulo Mushanga, na entrevista ao programa MOSEF, referiu esse dado. E, portanto, qual é o horizonte temporal, por exemplo, que podemos esperar para que seja apreciado e haja uma deliberação nesse sentido? Vai ser breve, é muito breve. Obrigada, Sr. Engenheiro. Vamos voltar à sala, então. Vamos voltar à sala e, mais uma vez, apelo aos especialistas do setor que estão aqui e que também nos honraram com a presença aqui nesta sala para aproveitarem a oportunidade para colocar questões diretamente ao painel. Eu sou o João Mosca, não sei quase nada ou nada de energia e, portanto, mas alguma coisa sei da EDM. E as pessoas que estão aqui da EDM sabem que eu sei algo da EDM. Mas antes de falar da EDM, eu queria pôr 3 questões sobre o problema da inclusividade. Do gás, do petróleo e de outros, do carvão, etc. A primeira questão é a questão da inclusividade fiscal. Essa é a primeira inclusividade que um grande investimento, ou qualquer investimento, deve ter perante uma economia, o Estado e a sociedade. É fazer que os impostos e o sistema fiscal e os contratos existentes obedeçam a algum critério de transparência
e de fiscalidade, acerca da fiscalidade. E nós sabemos que essa inclusividade nesses grandes investimentos não existe. A segunda grande inclusividade que eu queria colocar, e que também não existe, é a questão da inclusividade sobre a transparência dos contratos e a possibilidade da sociedade de conhecer quais são os termos do contrato que existem com esses grandes empreendimentos. E essa inclusividade também não existe. E a terceira inclusividade que eu queria colocar, que existe de uma forma muito deficiente e geralmente má, é a inclusividade das comunidades locais nos grandes projetos. Penso que isto é um assunto absolutamente estudado, com evidências, com mais casos que demonstram claramente a má inclusividade existente nas comunidades rurais. Cateme, Carvão do Moatize, Palma, etc., são casos específicos demasiado conhecidos para concluirmos que a inclusividade social e a relação com as comunidades não são as melhores e que necessitam urgentemente de serem verificadas e retificadas. Muito obrigada. Agora vou à EDM. Eu posso reconhecer todos os valores e os méritos que a EDM fala, inclusivamente a saga que o António Branco colocou, que não é a saga da EDM, é a saga de todo o povo e toda a sociedade moçambicana e toda a gente, não é? Mas a EDM também teve a sua cota à parte, naturalmente, e o mérito deve ser merecido. Mas o problema da EDM que eu queria colocar é o seguinte. É evidente que dentro da EDM há problemas de eficiência e de eficácia muito sérios. O António Branco falou de perdas de transmissão de energia, falou de problemas de eficiência e funcionamento interno da EDM, falou de um conjunto de aspectos. Mas eu queria colocar outro assunto, que é a relação Estado-EDM. A EDM é uma empresa pública e funciona como Estado, não funciona como empresa. Ela obedece a critérios e opções de decisão produtiva e de alastramento da sua rede em função, muitas vezes, dos objetivos políticos e não dos objetivos económicos existentes. E daí vem, necessariamente, uma parte significativa dos prejuízos da EDM, vem da obediência da EDM às decisões de natureza puramente políticas e populistas do governo sobre a extensão da rede de eletricidade. Um caso específico é a questão da chamada eletrificação rural. Não é eletrificação rural nenhuma, é eletrificação das sedes dos distritos que beneficia um grupo de pessoas bem determinado e que não abrange sequer a própria sede dos distritos, não são plenamente utilizados. Portanto, nós podemos falar da eletrificação de segmentos de alguns sedes de distritos do país. Estender isso à extensificação, à eletrificação rural, acho que é um abuso de linguística. Outro aspecto que eu queria colocar é que dentro da EDM, a transparência nos contratos internos dentro da EDM, da subcontratação, são muito duvidosos. E isso faz parte da eficiência própria da EDM, faz parte da rentabilidade da própria EDM. Portanto, eu queria colocar a seguinte questão, e o próprio mercado, chamado de estrutura do mercado da EDM, o EDM nunca pode ser, ou dificilmente será eficiente, com a tal estrutura do mercado, que é monopolista na hora de fornecer e oligopolista na área de demandar. Portanto, é monopolista dos dois lados. Não tem qualquer tipo de concorrência de outro tipo de atividade de agente económico. Como é que uma empresa deste tipo, ainda por cima, fortemente protegida pelo Estado, como é que esta, e obedecendo a decisões produtivas do Estado, do Governo, que não são as melhores opções económicas em termos empresariais, como é que esta empresa pode ser eficiente? Não pode. Muito obrigado. Muito obrigada, professor João Mosca. Eu vou recolher mais uma intervenção do Dr. Casimiro Francisco, da Empresa Nacional de Exploração Mineira, que foi nosso palestrante no primeiro painel. Obrigado. Eu queria, em primeiro lugar, felicitar a apresentação e também reconhecer os méritos e o trabalho que a EDM tem realizado. Perturbou-me um bocadinho a colocação do engenheiro Bacela quando disse, mas se conhecemos os problemas, por que é que não resolvemos? Então, relativamente à
à Central Norte de Caorabassa, e para mim este foi um pouco o cerne da questão. Estão identificados muitos dos problemas, e um dos grandes problemas é que, para sairmos desta situação, são necessários investimentos muito elevados, particularmente na rede de distribuição, que é muito antiga e desajustada. Estamos a falar numa situação muito grave no norte do país, em que quase 50% do território está experimentando aqueles pequenos apagões que nós sentimos aqui. Lá duram dezenas de horas, se não, em alguns casos, em regiões, duram dias. A questão que se coloca é que, para suprir essas deficiências, esses problemas, a EDM precisa de muitos bilhões para realizar isso. E como ouvimos, não tem nem capacidade de endividamento, nem estrutura para mobilizar esses financiamentos e realizá-los. Isto leva-nos a um problema, é que efetivamente estamos a pensar dentro do paradigma que criou este problema todo, que nos levou a este beco sem saída. Então, para resolver esse problema, precisamos sair fora deste paradigma. E um dos primeiros pontos é efetivamente a reestruturação do setor. Não vai resultar tudo o que se pretender fazer se não houver uma prévia reestruturação do setor. A EDM não poderá continuar a endividar-se para desenvolver a geração e reabilitar a distribuição, muito menos fazer a expansão da rede nacional de transporte. É impossível. Temos a HCB, que está já por vocação na área de produção. E costumo dizer, HCB, podem me corrigir aí, neste momento, depois do pagamento das dívidas, pode ser um ativo que tenha um valor que ascenda a vários bilhões de dólares, pelo menos acima de 2 bilhões de dólares em termos de valor. E o Estado quase que tem 100% disso. O que é que faz com 100% no empreendimento que não possa fazer com 51%? O que quero dizer com isso? Alguns dos fundos necessários já existem sob a forma de ativos que estão em algumas dessas entidades, que o Estado deverá efetivamente monetizar com vista a assegurar as necessidades financeiras sem ir a um endividamento. Isto leva e significa uma reestruturação à partida do setor e é condição, digamos, sine qua non para se passar à fase seguinte. E aí seria possível dividir o risco, a responsabilidade de mobilização dos fundos, dos financiamentos para a área de geração, atribuindo a isso a quem pode prestar melhores garantias na área da geração, e o risco da área de distribuição a quem efetivamente pode prestar também maiores garantias nesse aspecto. E aqui ficaria um setor intermédio, que é o setor de transmissão ou de transporte, a rede nacional de transporte, que já se falou, a espinha dorsal, etc., que não é só isso. Mas aí então é que poderíamos pensar numa responsabilidade também do Estado, mas nas duas componentes eu penso que é possível diluir alguma responsabilidade do Estado se se fizer uma boa reestruturação do setor, se se chamar o investimento privado, etc. Permanecer numa situação de monopólio com a responsabilidade do Estado acarreta certos riscos. Eu venho de uma área, estive também na área de energia durante muito tempo, mas estou ligado à área mineira e um dos desafios que tínhamos uma Carbomoc, que era a empresa nacional para a área de carvão. Se o Estado tivesse persistido em dizer que a Carbomoc é que deve fazer os investimentos, a expansão, etc. Hoje, os investimentos feitos na área de carvão, na parte mineira, ascendem a mais de 8 bilhões de dólares. A Carbomoc, nem o Estado nunca teriam mobilizado esse valor. Na parte logística,
com a construção do Corredor do Norte, a reabilitação da linha de Sena e o Cais 8 na Beira, os investimentos estão acima de 5 bilhões de dólares. Portanto, no total, estamos a falar acima de 12 bilhões de dólares de investimentos que foram para lá, mas porque foi preciso reestruturar, liberalizar aquela área. E não vale o argumento de pensar que a área de eletricidade é uma área, é um bem público, etc., que não possa ser reestruturado. É um equívoco. Se não começarmos por esse ponto de partida, acho que não vamos chegar a lado nenhum. O segundo aspecto, desculpa ser um pouco longo, é a questão ainda dos fornecimentos imediatos. Tantos projetos de gás, tirando o gás na parte sul, na rede sul, que seria o gás de Temane, etc., no que diz respeito ao resto do país, o gás só vai chegar daqui a 5 ou 6 anos. Portanto, também lá, o gás não constitui uma solução, exceto o gás de metano em Tete, que esse pode chegar em 2 anos. Então, como é que se vai assegurar o abastecimento a Nampula, Cabo Delgado, Niassa, etc., nestes próximos 5 anos? Esse é um grande desafio que é preciso efetivamente equacionar. Os modelos, os projetos que estamos desenhando, raramente ou dificilmente respondem a este desafio. E, por último, a questão tarifária. É uma daquelas questões sensíveis em que há uma abordagem menos articulada, pode parecer uma crítica ao governo, etc., pelo modelo adotado, etc. É um facto que é preciso trazer as tarifas ao nível real. Esse é o primeiro passo. Agora, como é que depois fazemos o subsídio, ou como é que depois fazemos a compensação e a estabilização? Esse é o segundo problema que teremos, que é importante resolver. Mas o primeiro passo é importante que as tarifas sejam trazidas ao custo real para permitir que os projetos sejam sustentáveis e que a EDM possa reabilitar a rede, possa atender às novas demandas. Caso contrário, estamos num círculo aí vicioso, assim, que não nos leva a nenhuma saída. Muito obrigado. Muito obrigada, Dr. Casimiro Francisco. Eu vou voltar então ao painel e convidar o Dr. António Branco a responder à questão do professor João Mosca sobre o tema da inclusividade fiscal, inclusividade também no que respeita à transparência dos contratos e ainda das comunidades locais. Bom, a inclusividade, é um termo assim um bocado fiscal e, desculpe, dos contratos, eu penso que não é a mim que me cabe responder. E relativamente à questão da inclusividade fiscal, isto não é uma coisa que se vê por si só. Vê-se no contexto de uma estratégia para o setor. Se nós queremos dar incentivos fiscais para atingirmos determinados objetivos que são mais importantes que a fiscalidade em si, nomeadamente assegurar a eletrificação do país em condições competitivas, nós vamos ter que tratar a questão fiscal dessa maneira. Portanto, nós não podemos olhar para a questão fiscal de uma forma meramente isolada. Tem que ser vista no contexto de uma política. Neste caso concreto, estamos a falar de energia. Como é que nós atingimos um objetivo muito mais amplo, que é ter energia competitiva que faça crescer a economia no seu conjunto e gere recursos para o Estado e para a economia por via fiscal e por transferências de outras formas de rendimento que sirvam à economia. Portanto, eu não conheço bem o que é que se passa nos projetos em Palma e, portanto, não vou falar sobre isso. Eu acho que a inclusividade fiscal é uma questão que tem que ser vista num contexto mais amplo. Relativamente à questão das comunidades, é óbvio que o país tem legislação sobre estas matérias. E no caso hidroelétrico, isto é um problema, não estou a falar nos outros projetos, no caso de projetos energéticos, particularmente no carvão, mas no setor hidroelétrico, isso é um aspecto extremamente sensível.
porque significa, muitas vezes, deslocar comunidades e, em grande número, ocupar áreas que, por vezes, são áreas com potencial agrário e agrícola importante, ou de outras atividades económicas, e, portanto, isto tem que ser medido e visto corretamente. Portanto, isso é uma área, e é evidente que cada vez mais os direitos comunitários, o tratamento das comunidades, tem que ser tomado com maior atenção. Portanto, sobre isso. Mas, se me permite só uma questão. Eu julgo que o Casimiro Francisco colocou algumas questões fundamentais e julgo que ele avançou para um modelo de reforma de maior liberalização e um modelo de reforma de maior privatização. E, portanto, estamos quase a falar aqui já numa terceira opção. O modelo existente, aquilo. E, portanto, o que foi aqui levantado é muito importante, mas devemos ter em conta que nestes modelos, e no caso da eletricidade em Moçambique, ao contrário do setor mineiro, onde nós temos um mercado mundial e um mercado de exportação em que os preços são determinados internacionalmente, nós, no mercado da eletricidade, temos investimentos muito grandes a fazer, que não podem ser financiados nem justificados por via do acesso ao mercado internacional. A própria transmissão para o norte do país terá que ser, eu assim vejo, não é possível privatizar o acesso da energia ao norte do país, se não houver uma comparticipação muito grande do Estado. Ou seja, o investimento para nós levarmos a energia ao norte do país, que é fundamental, urgentíssimo, atrasadíssimo, só pode ser resolvido por via do endividamento público. E, portanto, nós vamos ter que considerar isso. Outra coisa é entrarmos numa fase, como referiu também o Casimiro, na área de distribuição. Eu penso que nós temos que pensar no futuro. Se vamos manter uma distribuição que em breve vai chegar aos 40%, 50% da população, em centenas de centros urbanos, ou milhares, geridos por uma entidade nacional, de forma rentável. Isto é matéria que, quando falou na parte da distribuição, terá que ser ponderada na reforma. Portanto, eu julgo que a questão do financiamento é fundamental. Eu não sei se nesta fase, para a área de produção, nós precisamos já de monetarizar a participação do Estado em Caurabaça ou valorizá-la de outra maneira. Mas é uma opção que eu julgo que tem que ser discutida. Obrigada, Dr. António Branco. Doutora Dério de Sousa, foi aqui levantada também uma questão muito específica. Como é que se vão garantir os fornecimentos imediatos? A Nampula, Cabo Delgado, para garantir o abastecimento imediato. De imediato, nós temos, para já, temos alguma geração temporária instalada no Norte. Temos também um projeto de reabilitação de curto prazo da linha Centro-Norte, portanto da melhoria do sistema de compensação, que vai permitir a disponibilidade de mais 50 megawatts. Temos também alguns projetos de renováveis, portanto, 2016, 2017. Portanto, estas são as iniciativas mais de curto prazo. Temos também a mais, se calhar, talvez no horizonte de 5 anos. Portanto, a Eletricidade de Moçambique, o Estado, está a trabalhar afincadamente numa solução de uma central para o norte, uma central que poderá ser ou a carvão ou a gás, da ordem dos 200 a 400 megawatts. Portanto, neste momento estou a falar, estão equipas a trabalhar nesse sentido. Portanto, é uma boa novidade, mas, bom, é preciso trabalhar, não há garantia, mas penso que será necessário também, essa seria um pouco a solução definitiva. E também uma segunda linha, portanto, que eu já falei no debate anterior, entre Caia e Nacala, Namialo, portanto, mas este é o tal investimento da ordem dos 600 milhões de dólares, que também é um dos projetos estruturantes, se calhar o projeto neste momento mais importante, ou dos mais importantes da EDM ou do setor elétrico. Portanto, é uma linha de cerca de 800 quilómetros, mais ou menos. Portanto, todo o setor está empenhado nisso. Portanto, há algumas soluções, vão levar algum tempo, mas o horizonte não é totalmente, digamos, enfim,
Certo. Não, pessimista, diria. Obrigada, doutora Déria de Sousa. Engenheiro Pascoal Bacela, foi levantada aqui também a questão da relação entre o Estado e a EDM. Muito bem. Bom, concordo com o que disse o Dr. Casimiro, mas ele também sabe que foi percorrido um caminho muito longo nesta direção. A questão da participação da EDM em projetos de geração também tem sido sujeito a um exercício que penso que corresponde naturalmente à reestruturação. Tivemos um estudo que visava exatamente a criação de uma entidade para se ocupar de geração. Penso que o engenheiro Manuel Combe pode confirmar isso. Evidentemente que isso envolveu uma discussão, mas não significa naturalmente decidir e implementar. Depois tem que avaliar uma série de fatores que podem também afetar algumas das decisões. Além de que, se calhar, nós temos também a felicidade de algumas das reformas podermos avaliar aquilo que tem sido feito em alguns países e, sobretudo, países da região. Algumas coisas que têm sido advogadas aqui foram feitas na África do Sul e confessaram que redundaram num fracasso total. O próprio Zimbábue, independentemente da outra situação em que o Zimbábue caiu, mas no setor elétrico também embarcou em reestruturação com os problemas que teve, e penso que temos estado a cautelar tudo isso. De qualquer forma, se falarmos de participação privada no setor elétrico, hoje estamos a falar da geração. Creio que a maior parte dos projetos de que estamos estado a falar, a participação da EDM, se estiver lá, é minoritária, não é a determinante. E portanto, é sinal de que realmente não está-se aqui a procurar pôr o peso da geração sobre a EDM. Da HCB, não só podemos falar hoje, como já vinha sendo, o Dr. Casimiro foi parte da equipa negocial e ele lembra certamente do que vinha se escrevendo, daquilo que era o discurso, o que era um dos objetivos de reversão da HCB, que era exatamente capitalizar a HCB naquilo que é a atividade de produção de energia elétrica no país. Pode me perguntar, mas por que não está-se a fazer agora? Bom, foi dito aqui que realmente a HCB estará em condições de intervir de forma plena nos próximos 2 anos, eventualmente, com o pagamento na totalidade da dívida. Em relação às intervenções imediatas, digamos, para a solução dos problemas que estamos a enfrentar neste momento, temos um plano de emergência, o documento está, neste momento, completo, um plano que integra algumas das atividades que já estavam em curso e outras atividades que surgem exatamente no âmbito de emergência. Chama-se exatamente Plano de Emergência para o fornecimento de energia. Para citar alguns exemplos, integramos o projeto que está em curso de reabilitação de Chicamba-Mavuze, que é vital para o fornecimento de energia na região centro. Mas mesmo antes da conclusão disso, hoje podemos falar de uma normalização do fornecimento, pelo menos à cidade da Beira, com a instalação de um transformador adicional na subestação de Chibata e a compensação mesmo na zona da Beira. E mudou visivelmente aquilo que era a situação anterior. Em relação à zona norte, com um plano de emergência, acreditamos que até o final do ano poderemos contar com uma central de 115 megawatts em Nacala, através de uma barcaça, portanto é uma central flutuante, e que depois vai ter a contribuição das 2 centrais solares de 30 megawatts cada. E bom, há já uma geração também de emergência em Nacala, creio que é de 18 megawatts, e está a assegurar minimamente a situação de Nacala. Portanto, são os planos de emergência que existem, também existe para a zona, a região
sul, mas queria enfatizar o centro e norte, que eventualmente possa estar numa situação mais crítica, mas há muitos outros trabalhos que também visam a melhoria das condições de fornecimento de energia para essa zona. Mas só para clarificar a intervenção que eu fiz em relação à contribuição das pequenas e médias empresas, assim como a agricultura, etc. Aquilo que eu colocava como estímulo por via de energia não significava que isso tinha que pesar sobre o fornecedor de energia. Que hoje é EDM, amanhã pode ser EDM mais outro e pode ser muitos outros. Isso teria que ser um mecanismo onde haja intervenção do Estado, não é? Para garantir isso. E que não pesasse de maneira nenhuma sobre a concessionária de fornecimento de energia. Penso que é o que posso Muito obrigada, Engenheiro Pascoal Bacela. Caminhamos para os momentos finais deste painel de debate e eu gostaria agora de convidar os membros do painel a dirigirem as considerações finais e gostava de recordar que o Fórum OSEF é um desafio ao futuro, mas também busca soluções para o presente. Gostava que orientassem a intervenção final nesse sentido. Se tiverem que eleger uma solução, uma proposta para este setor, qual é que seria? Engenheiro Moisés Machava, por favor, tem a palavra. Muito obrigado. Bom, queria comentar que, principalmente um pouco alinhado com a última intervenção do Dr. Casimiro, que há uma reestruturação do setor a ser feita, envolvendo, portanto, que obviamente terá que envolver a HCB, mas envolvendo uma perspectiva de, enfim, integrar o setor de geração no seu todo. Teria que, quer dizer, quer este cenário, quer um outro cenário de reestruturação, julgo que deverá merecer uma avaliação, um estudo compreensivo, consistente antes, de modo a evitar que sejam cometidos erros, conforme o engenheiro Bacela esteve a referir, cometeram-se noutras áreas. A HCB efetivamente vai terminar dentro em breve a amortização da dívida contraída no âmbito da reversão, mas, portanto, a HCB como tal, como empresa, elaborou um plano portanto, plurianual, a que nós chamamos Plano de Engenharia, que contém uma série de projetos estruturantes que visam garantir a sustentabilidade do empreendimento. Bom, nós temos a HCB com bons níveis de performance, mas é necessário garantir que esse nível de performance seja bom hoje e seja bom no futuro. Então, há uma série de coisas que é necessário que sejam feitas e sejam feitas atempadamente para que não aconteça, numa determinada altura, um colapso de alguma parte da cadeia de produção. Sabem que nós temos a barragem, portanto, a cadeia é constituída pela barragem central, a subestação de conversão e linhas de transmissão. A subestação de conversão tem mais de 30 anos de existência. A maior parte do seu equipamento atingiu o seu limite de vida útil. Nós, por uma questão de priorização de investimentos e projetos, não intervimos ainda de forma completa na reabilitação desta subestação e, neste momento, estamos a desenhar a implementação de um projeto grande de reabilitação desta subestação, que exige centenas de milhões de euros ou de dólares. E, ao nível das linhas de transmissão, está neste momento a decorrer um projeto de reforço das linhas de transmissão, sobretudo nas travessias dos rios, que visa evitar que as linhas colapsem, tenham incidentes como aconteceram nos últimos 1 ou 2 anos, na altura das cheias nos rios, nas travessias dos rios. Portanto, reforçar as linhas para evitar que elas colapsem em situações de cheias no futuro. Isso exige também milhões de dólares. Ao nível da central, a central foi sujeita a reabilitação há anos atrás, mas há partes da reabilitação, há partes da central que não fizeram parte do âmbito da reabilitação, que carecem de investimentos avultados. Portanto, há uma série de projetos estruturantes identificados que exigem investimento. Então, portanto, o fato de terminar a amortização não significa, no todo, que todas as receitas da HCB estão
totalmente disponíveis para... Então, é necessário que tudo aquilo que se pretenda fazer, as ideias que há, que são bem-vindas, sejam devidamente estudadas para que não se tomem decisões precipitadas que depois nos levem a uma situação ainda pior do que a atual. Muito obrigada, Engenheiro Moisés Machava. Engenheira Isabel Escovame, por favor. Obrigada. Eu iria trazer aqui uma contribuição naquilo que é o desenvolvimento sustentável. Estivemos aqui a falar e a discutir em relação aos desafios do setor. São desafios que todos nós conhecemos, temos eles bem presentes, e a minha contribuição iria para a elaboração de um plano de implementação. Podem existir planos, mas teríamos que ter planos concretos, planos com linhas de ações. Um dos desafios que nós temos é a mobilização, por exemplo, de recursos financeiros. Um plano de implementação que traga aquilo que é o resultado, em termos de mobilizar fundos para o investimento. Dentro deste plano poderíamos ter também outras ações muito concretas, que é o estudo do mercado. É necessário estudar o mercado, não somente o nosso mercado, mas também o mercado no qual nós temos o objetivo de atingir, que é o mercado da região austral. É necessário estudar muito bem este mercado para poder trazer projetos que poderão ir de acordo com as necessidades dos outros mercados. Refiro-me aqui ao mercado da África Austral. Falamos também de desafios em relação ao reajustamento da tarifa. É necessário que se faça um estudo. É necessário que se olhe para uma sociedade que nem a nossa, Moçambique, e pensar em reajustes que não poderão trazer prejuízos para a sociedade. Entendemos de que todos nós devemos caminhar para um desenvolvimento sustentável. E o desenvolvimento sustentável parte desde o início, aquilo que é a planificação, a intervenção do setor e mesmo a aplicação daquilo que são os resultados, das análises feitas. É necessário que haja estudos bem aprofundizados. Eu não estou a dizer que não existem estudos, que não existem pessoas capazes de fazer estudos, mas tudo isso requer de uma análise muito minuciosa, auscultação, levantamento de necessidades de toda a cadeia que será afetada com esse reajustamento de tarifas. E se me permitisse, eu gostaria de, só em 2 minutos, responder aqui a uma questão que foi levantada em relação à inclusividade das comunidades. Nós tivemos as descobertas. Eu vou falar aqui agora do gás natural. Tivemos as descobertas do gás natural na bacia de Rovuma e de lá para cá o que está a acontecer são as negociações, a planificação, a análise minuciosa e detalhada de todos aqueles fatores e assuntos que terão que ser implementados nas comunidades. Até hoje nada foi decidido. Vou dar um exemplo do reassentamento. É verdade que serão reassentadas algumas comunidades, mas nada foi feito até agora, porque está a acontecer aquilo que é o levantamento, a busca de informação daquilo que faz a comunidade. Porque o governo quer levar a comunidade para um local seguro, onde ela irá continuar a fazer aquilo que ela faz e que haja também um trade-off, que ela possa ganhar alguma coisa também, que ela seja envolvida também no projeto. Agora, falar de inclusividade é uma coisa, vou dizer que não é fácil de falar e não é fácil de implementar, tendo em conta aquilo que são as características, as especificações deste setor. São muito técnicas, muito específicas, que requerem qualidades, padrões, e nós temos que encarar a nossa sociedade e saber de que nós precisamos de crescer. Nós não vamos entrar hoje para participar. Não digo que não haverão possibilidades de participar logo no início. Haverão, mas esta participação será gradual. Vimos esta manhã uma apresentação da Galp, no qual foi muito bem feita. A inclusividade, a sustentabilidade, a participação tem que ser gradual. Porque precisamos de, como moçambicanos, primeiro
de adquirirmos conhecimentos, conhecermos o mercado e saber aonde nós poderemos participar. Muito obrigada. Muito obrigada, engenheira Isabel Chouvambi, por nos trazer de volta ao tema central desta conferência, que é participação, competitividade e sustentabilidade. Doutora Déria de Sousa, por favor, tem a palavra. Mais uma vez agradecer. Penso que os problemas, as questões fundamentais foram abordadas, questões relacionadas com investimentos, estruturação do setor, a tarifa, a questão do acesso. Penso que para nós isto tem sido um debate, uma aprendizagem muito boa, inclusive os comentários da sociedade civil, de quem nós esperamos contributos, portanto, positivos, sobretudo em relação a estes projetos que nós falamos e que se calhar não são tão conhecidos, Cora Bassa Norte, Panancua, os projetos de gás. Portanto, nós estamos abertos a isso, tanto a dar mais informação, a trabalhar, e esperamos naturalmente receber o retorno da sociedade e de todos os presentes e setores da sociedade. Muito obrigado. Muito obrigada, doutora Déria de Sousa. Doutor António Branco, por favor. Não, só uma palavra. Eu penso que a questão fundamental é que o nosso modelo de organização do setor da energia tem que ser modernizado. Tem que se adaptar às novas circunstâncias, temos que avançar para a criação de um mercado mais sofisticado no setor da energia, que dê confiança às fontes de financiamento e ao mercado externo, para que nós consigamos realizar os investimentos que são necessários no setor. Muito obrigada, doutor António Branco. Engenheiro Pascoal Bacela, por favor. Muito obrigado. Eu penso que uma das coisas que temos que fazer, de alguma maneira estamos a fazer, como eu disse, há muitos projetos de geração que neste momento foram atribuídos a promotores privados, nacionais maioritariamente. Muitos não estão a ter progressos esperados. Penso que temos que imediatamente trabalhar todos juntos para identificar o que é que são os constrangimentos e como é que podemos ultrapassar. E acho que é possível ultrapassar. O que é preciso é trabalharmos todos juntos, porque nos interessa que esses projetos possam andar, que tenham uma grande contribuição para o país. E repito, são projetos que estão nas mãos de promotores privados, muitos deles estão estudados, pelo menos o suficiente para poderem ser discutidos no mercado. Não queria dar exemplos dos projetos, enfim, por razões óbvias, mas muitos conhecemos. E, em segundo lugar, temos toda expectativa de ver realmente o gás a contribuir na matriz energética do país. Penso que seria importante que nós conseguíssemos, nas negociações dos contratos do gás, definirmos alguns parâmetros, ou seja, os termos e condições de alocação do gás para o uso interno, tanto para a produção de energia, como para fertilizantes ou outras coisas. Porque não faria sentido que esses projetos internamente tivessem que competir com o mercado internacional para ter o acesso ao gás. Acho que é importante e há experiência que mostra que realmente isso pode criar alguns transtornos na implementação dos projetos. Sem querer insistir, apenas uma clarificação ainda, na questão do estímulo do uso de energia como estímulo para atividades produtivas, para aumento da produção e produtividade, e eu faço esta sugestão no pressuposto de que nós conseguiremos, como temos estado a pôr o assunto, que em muitos dos projetos, principalmente projetos com capacidade para a exportação de energia, consiga-se ter pelo menos 10% da energia alocada internamente a preço preferencial. Esta energia pode ser utilizada para impulsionar algumas atividades dentro do país, sobretudo na área de produção e produtividade. Muito obrigado. Muito obrigada, engenheiro Pascoal Bacela. E está assim encerrado este painel. Eu peço então um forte aplauso para o nosso painel. E esta foi a segunda discussão da conferência sobre os desafios do setor energético em Moçambique. Obrigada por ter estado na nossa companhia.